João Pedro Matos Pinto tinha apenas 14 anos quando, em 18 de maio de 2020, ele foi vítima de um crime dentro da casa do tio, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O que deveria ser uma tarde tranquila se transformou em uma das histórias mais marcantes dos últimos anos no Brasil. O garoto estava em casa, cercado de amigos e primos, quando uma operação policial entrou abruptamente na comunidade e alterou para sempre a vida da família. Mais de 70 disparos atingiram a residência, deixando claro o tamanho da violência empregada naquela ação. A notícia percorreu o país rapidamente, gerou indignação, mobilizou protestos e chegou até organismos internacionais como a ONU. O nome de João Pedro deixou de ser apenas o de um adolescente de bairro e passou a ser símbolo de uma luta maior por justiça e contra a violência direcionada às periferias. Sextou, pessoal. Prepare-se, porque as histórias que você vai ouvir são alertas e memórias que não podem ser esquecidas. Ele nasceu em 23 de junho de 2005, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e era descrito pela família e vizinhos como um garoto alegre, cheio de vida e que gostava de estar perto dos amigos. Tinha o jeito típico de menino de 14 anos, entre brincadeiras, sonhos e o início das descobertas da adolescência. Quem conviveu com ele conta que era respeitoso, estudioso e sempre próximo da família. Ele tinha uma rotina como a de muitos jovens brasileiros, dividir o tempo entre a escola, os amigos e a família. Essa simplicidade da vida dele torna o caso ainda mais doloroso, porque mostra o quanto um garoto comum pode ter sua trajetória interrompida de forma repentina e injusta. No dia do ocorrido, 18 de maio de 2020, João Pedro estava na casa do tio quando a operação policial teve início. Era uma ação conjunta da Polícia Federal, da Polícia Civil e da Polícia Militar, que cumpria mandados contra suspeitos de envolvimento com tráfico na região. As autoridades afirmaram em nota que houve confronto. Traficantes teriam reagido, usado armas de fogo e até granadas contra os agentes. Essa versão oficial, no entanto, logo começou a ser questionada. Isso porque a casa onde João Pedro estava foi atingida por uma verdadeira chuva de balas. Mais de 70 marcas foram encontradas nas paredes. O detalhe que chamou atenção desde o começo foi que nenhum dos 6 jovens presentes ali estava armado. Ou seja, não havia ameaça real dentro daquela casa. Minutos de tranquilidade se transformaram em pânico. Crianças e adolescentes que até então brincavam e conversavam passaram a se esconder, sem entender o que estava acontecendo. O ambiente se encheu de fumaça e barulho de disparos, até que João Pedro foi atingido. Ele acabou sendo socorrido e levado de helicóptero numa cena que parecia carregar esperança, mas não houve tempo suficiente. O garoto não resistiu. A família só soube do desfecho horas depois, e a ausência de informações naquele intervalo de tempo aumentou ainda mais a dor e a revolta. Logo após a tragédia, vizinhos e parentes não conseguiam acreditar. Era difícil aceitar que uma operação policial pudesse transformar uma casa de família em cenário de guerra. O choque não se limitou ao bairro. Rapidamente, a história chegou às manchetes dos principais jornais e despertou debates sobre a forma como a polícia age nas periferias. Protestos se espalharam, cartazes com a frase "Justiça por João Pedro" começaram a aparecer em diferentes lugares. E o nome dele passou a ser lembrado junto a outros jovens negros mortos em operações policiais. A morte de João Pedro ganhou repercussão internacional, a ponto de parlamentares denunciarem o caso à Organização das Nações Unidas e à Organização dos Estados Americanos. O mundo passou a olhar para o que aconteceu naquela casa de São Gonçalo. A investigação que se seguiu foi longa e cheia de contradições. O Ministério Público apontou que os policiais não apenas atiraram de forma irresponsável, mas também teriam tentado manipular a cena, plantando objetos para simular um confronto. Foram encontrados artefatos explosivos e até uma arma, mas a suspeita era de que tudo havia sido colocado depois, numa tentativa de justificar a operação. Em 2022, o Ministério Público formalizou a denúncia contra 3 agentes: Mauro José Gonçalves, Maxwell Gomes Pereira e Fernando de Brito Meister. Eles passaram a responder por homicídio com agravantes e por fraude processual. Essa acusação foi um marco importante, porque mostrava que havia indícios sérios de irregularidade na conduta dos policiais e que o caso não seria simplesmente arquivado como tantas outras mortes ocorridas
em operações no Rio. Em 2024 veio a primeira grande virada no processo. Em julho daquele ano, uma juíza de primeira instância absolveu os 3 policiais. A justificativa usada foi a de que eles teriam agido em legítima defesa, já que, segundo a versão apresentada, foram recebidos a tiros quando chegaram à casa e ainda enfrentaram explosivos lançados contra eles. Na visão da magistrada, não houve intenção de atingir o adolescente, e sim uma reação a uma situação de risco. Para a família e para a opinião pública, a decisão soou como uma nova injustiça. Afinal, como conciliar a ideia de legítima defesa com mais de 70 disparos em direção a uma casa onde estavam apenas crianças e adolescentes desarmados? O Ministério Público e a Defensoria Pública recorreram imediatamente, e em 24 de junho de 2025, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu por unanimidade anular a absolvição e mandar o caso para a júri popular. Para os desembargadores, a primeira decisão tinha ignorado provas técnicas e exames periciais importantes. A anulação reacendeu a esperança da família, que ainda aguarda a responsabilização efetiva dos agentes. Agora, o destino do caso passa a estar nas mãos de um tribunal do povo, que terá de ouvir testemunhas, analisar as provas e decidir se os policiais devem ser condenados ou não. Enquanto o processo continua, os pais de João Pedro e toda a família enfrentam uma dor que não passa. Eles não querem apenas justiça judicial, mas também reconhecimento e respeito. A Defensoria Pública chegou a pedir, além da condenação, medidas como apoio psicológico e de saúde para os familiares, uma indenização maior, um pedido de desculpas formal do Estado e até a criação de um memorial em homenagem ao garoto. Até agora, nada disso foi atendido. Para a família, o sentimento é de que, além da perda irreparável, há também o abandono e a indiferença das autoridades. O caso João Pedro expôs com força um problema que o Brasil já conhecia, mas muitas vezes tentava ignorar: a violência policial desproporcional nas comunidades pobres e negras. Ele se tornou um símbolo porque sua morte mostra, de forma dolorosa, o quanto ainda precisamos discutir sobre segurança pública, direitos humanos e desigualdade social. Cada detalhe dessa história lembra que a vida de um adolescente cheio de sonhos foi interrompida de maneira brutal e que isso não pode ser tratado como algo normal ou aceitável. A reflexão que fica é que nesses momentos perdemos alguém, mas ganhamos também um motivo para questionar, para cobrar e para buscar mudanças. João Pedro não pode ser apenas mais uma estatística. Ele tinha um rosto, uma família, amigos, sonhos. Lembrar do que aconteceu com ele é também uma forma de exigir que outras histórias não terminem da mesma maneira. Que a memória de João Pedro siga como um lembrete de que justiça precisa ser feita e que nenhuma vida deve ser esquecida. Este foi um lembrete para todos nós, porque contar essa história também é parte da justiça. Uma homenagem em memória da vítima. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.